aí galera, beleza? Aqui é o Johnny. E aí, ó, antes de mais nada, se você gosta do assunto, se você gosta de espadas, armas, armaduras, Idade Média, qualquer coisa que seja, já se inscreva aí, deixe seu like, né, o gostinho, o sininho aí na hora de inscrever e tudo mais. E hoje, né, mais uma vez, como vocês já viram, vamos falar sobre espadas vikings ou espadas da era viking, né, que seria o mais correto, até porque esse aqui não é um modelo exatamente viking, se é que a gente pode se dizer. E a gente vai falar exatamente sobre isso, como segurar uma espada viking, como que elas eram usadas naquela época. É um vídeo relativamente mais curto, né? Então vamos deixar essa bainha de lado aqui. Então assim, quando você entrega uma espada para alguém, a tendência da pessoa é simplesmente chegar e segurar ela aqui e pronto, né? Muitas vezes assim, até com o polegar segurando aqui, tá? E isso é o que muita gente chama de pegada do martelo, né? Uma forma de segurar a espada e ela parece funcionar, mas não muito, tá? E aí é onde vem um dos problemas, os primeiros problemas. Tá? Quando você só segura a espada aqui, tranquilo, mas se você começa a usar ela, se você quer balançar ela, se você quer fazer movimentos de corte, ou se você parte para realmente cortar alguma coisa, você vai ver que um pequeno detalhe vai acontecer, até porque os punhos, se você estiver com a espada que é realmente corretamente, né, histórica, o punho dela é bem pequeno. Essa aqui tem 9,5 cm, era o máximo que você ia ter na época, né? Sendo alguns tendo 9 centímetros, 8,5, 8, 7, etc. Tá? Então você vai perceber o que? Quando você segura assim, a hora que você vai fazer algum movimento, alguma coisa, o pomo aqui começa a pegar na sua mão, tá? E dependendo de como que você faz algum movimento, cara, isso pode doer bastante, principalmente na hora de algum impacto, tá? E algumas pessoas que fazem reenacts, encenação é isso que é a tradução? Bem, o reenact, né? O pessoal que faz isso, seja lá na Europa, nos Estados Unidos, etc., algumas pessoas fazem até algumas adaptações, né? Como, por exemplo, usar uma luva que tem algum tipo de bandagem, algum tipo de amortecedor aqui, tá? E outros vão no mais além ainda, que é modificar a própria espada, tá colocando cabos maiores, tá? O que você perde total o sentido, né, de você tentar reensinar alguma coisa histórica, porque você não está pegando nada, você não vai estar aprendendo nada de como que isso era usado na época, tá? Então, mas por quê? Por que esse design pega na mão? Bem, a gente não sabe, mas os caras pô, que naquela época, os vikings, por exemplo, se você for pensar, é os caras que construíam barcos capazes de viajar grandes distâncias, chegaram até a América, né, o Canadá, etc. Pô, será que os caras eles foram burros, por acaso, de ter pomo assim que machucasse a própria mão e demoraram 300 anos para elaborar algo melhor? Não, tá? A gente não crê que seja isso. A gente crê que o problema está justamente em nós, né, pessoas modernas, que não sabemos exatamente como elas eram usadas, tá? Não tem manuais de esgrima dessa época, né, nem nada. Então a gente não sabe exatamente como elas eram usadas, né? Mas se eles usaram durante tanto tempo, e não eram só os vikings, esse tipo de espada era usado na verdade por toda a Europa, então, né, você tem sociedades inteiras que usaram durante séculos, né, esse tipo de pomo e cabo assim dessa forma. Então foi efetivo, né? Ela foi usada durante vários séculos. Então por que, né, que um design desse que machuca a mão? Então a gente imagina que nós, pessoas modernas, que estamos fazendo alguma coisa de errado, tá? E aí surgiram algumas teorias de como esse tipo de espada era segurado na época, tá? Então é claro que tudo é teoria. Os caras estão tentando, através do estudo dos objetos históricos, né, tentar, com o uso deles,
a descobrir coisas acerca do passado, tá? Então, de tanto essas réplicas bem históricas, ou usando os objetos realmente históricos da época, né, tentando testar para ver como que eles poderiam ser utilizados, qual tipo de informação eles podem dar para a gente. Porque vocês vejam que esse é um pomo bem largo, né? Ele tem certas quinas aqui, são arredondados, mas tem uma certa quina, né? Porém, ele é relativamente fino aqui na espessura, né? Ele tem a mesma espessura do cabo. Então isso aqui dá informação pra gente, isso quer dizer alguma coisa, né? E aí a gente vem para a primeira teoria, tá? Que é a teoria do Roland Varcheka, que é um cara que trabalha muito com as espadas vikings, teve acesso a muitas delas, a reais, né, de época mesmo. E ele e o grupo dele desenvolveu essa teoria de como que ela pode ser segurada, tá? No caso é muito parecido com a ideia do grip de aperto de mão, tá? Então, vou pegar um outro exemplo aqui para mostrar para vocês. Bem, então assim, com espadas longas, espadas bastardas, etc., outros tipos, você tem algumas, né, opções de como segurar a espada. E isso é dito inclusive nos manuais de rima, né, nos manuais de esgrima histórica. Então você tem a pegada aqui do martelo tradicional e você tem também a pegada de aperto de mão, né, como se você fosse apertar a mão de alguém e você segura na espada, tá? E é claro, tem outros, depois você tem aqui com passando o dedo na guarda, né, de alguns séculos mais tarde e tudo mais, mas você tem essa pegada do aperto de mão, tá? Então a ideia é de que na espada viking você teria alguma coisa semelhante a isso. Então a primeira ideia seria justamente isso, de você apoiar o pomo, né, já que ele é fino aqui e relativamente anatômico para o final da palma da sua mão, você segurar ela com o grip aqui do aperto de mão, tá? E se utilizar mais ou menos assim, com essa parte aqui no final, tá bom? Então essa é a principal ideia dele. Eu acho relativamente também bem desconfortável, tá? Porque esse tipo de espada, como a gente já falou aqui no canal, elas são bem desbalanceadas até, né? Jogam um peso bem para cima para poder ser boa de corte. Então ela não é super ágil. E usar dessa forma, uma espada que tem um pouco mais de 1 quilo, tá? Eu acho bem cansativo. É claro que o pessoal da época seria treinado para isso, né? São caras que estariam treinando desde a juventude, acostumados com a mesma espada que talvez eles herdaram, ou eles compraram, ou eles ganharam de presente, e estão há anos treinando com a mesma espada, né? Então faz sentido que eles tenham desenvolvido esses músculos muito mais do que a gente aqui, né? Claro. Então essa seria a primeira forma, né? Aí a gente tem outra ideia levantada pelo Matt Easton, do Escola Gladiatória, tá? Que é um inglês, professor de rima, arqueólogo, colecionador de espadas antigas, negocia, o cara faz de tudo relacionado ao mundo da espada. Quem conhece alguma coisa de espada já chegou no nome desse cara em algum momento, tá? Bem, mas então, a ideia dele já era um pouco diferente, porque ele mostra que muita gente tende a mesmo grip pequeno aqui, segurar bem aqui no início, né? E aí você tem um pequeno espacinho aqui, que é onde no uso ele vai ficar pegando na sua mão, tá? E mesmo com um punho tão pequeno, a ideia dele é, ao invés de você segurar aqui em cima, perto da guarda, você fazer o contrário, você segurar no final, colocando o dedinho aqui no final, né? E aí encostando bem o punho, né, o pomo na sua mão aqui, e aí você tendo um pequeno espaço, né, esse pequeno vão aqui em cima, e ele te dá um controle bem melhor, principalmente na hora de você fazer cortes, né, onde você joga a espada. E isso traz também uma boa segurança na retenção da espada na sua mão, tá? Porque você tem menos movimento, né? Sua mão está presa aqui
pelo pomo, tá? E ela não machuca a sua mão porque você já tá com a ponta dela pegando aqui na parte de dentro, né? Sem estar igual eu estaria aqui em cima, onde a ponta do pomo aqui pega bem na junção aqui, né, com o braço, com o antebraço, né? Então, essa é uma forma que eu acho bem válida, que eu acho que faz total sentido e que eu gosto bastante, tá? E uma outra que também é levantada pelo Roland Varcheca é quando você tá segurando aqui a espada pela pegada do martelo e você vai fazer um corte, você transferir para a pegada de aperto de mão, tá? Então você muda de um para outro no meio do movimento, tá? E aí sim o pomo vai vir para a posição correta e não vai ficar pegando na sua mão, tá? Então é isso que eu geralmente tenho tentado, né? Tenho usado quando eu tô em casa, né? Nos meus treinos de corte, né? Brincando com a espada, né? Cortando umas garrafas, essa coisa toda que todo mundo faz. Então, de segurar mais aqui na pegada do martelo e fazer a jogada para pegada de aperto de mão, tá? Eu vi que isso funciona bastante e eu devo testar mais também com a pegada da ideia do Matt Easton, né? De você segurar não aqui igual você pega no Arming Sword, numa espada longa, mas pegar aqui no final, né? Deixando esse pequeno espaço, porque você também tem um controle muito bom da espada, tá? Então, o vídeo de hoje foi isso, só pra gente falar, né, e teorizar acerca das formas de como segurar, como isso aqui poderia ser usado na época. Eu acho que são teorias muito boas, muito válidas, né? São experimentação, a gente nunca vai poder dizer com toda certeza, porque não tem nada escrito acerca disso, tá? Não tem nenhum manual de esgrima da época, né? Nada sobreviveu a respeito disso. A gente tem alguns desenhos que aquela arte medieval daquele início, então é bem rústico, digamos assim, é bem difícil de você ter uma ideia se aquilo está realmente correto, né? São artistas que muitas vezes não são lá muito bons, né? E não necessariamente têm o conhecimento acerca do uso da espada e tudo mais. Aquilo é muito representativo, sim, da época, mas não quer dizer que a gente pode ficar pegando cada detalhe, né, acerca desses tópicos específicos nas pinturas, né? E algumas sim mostram pra gente que teria alguma pegada assim mais parecida com a do que o Roland fala e do que o Matt Easton fala também, tá? Então eu acho que faz total sentido esse tipo de pegada, né, na espada viking. Mas e aí, o que você acha? Eu quero saber aí dos pensamentos de vocês, quais as ideias que vocês têm acerca de como que uma espada viking, né, a espada da era viking, na verdade, era utilizada. Deixe aí os seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo e falou!